Graça e paz, meus irmãos. Amém. Louvamos ao Senhor por mais um dia que Ele nos concede, especialmente pela bondade que nos cerca, nos proporcionando este momento tão santo e tão maravilhoso que é o dia do Senhor, somente diante da mesa do Senhor, onde Ele nos alimentará, não só com a sua palavra, mas também com os elementos, com os sacramentos. E nós rogamos ao Senhor que seja esse um momento bondoso da parte dEle, onde Ele estenda a sua graça e as suas misericórdias sobre nós. E nós vamos terminar agora pela manhã o capítulo 13 de 1 Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 13 novamente todo, mas nossa exposição encerra o capítulo 13, então ela estará concentrada no verso número 8 ao verso de número 13. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler a exposição do 8 ao 13. Não faço não. É para ficar descendo, subindo. 1 Coríntios, capítulo 13, diz o seguinte: atentem para o que diz o Senhor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze, que soa como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Verso 8. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. Senhor, Tua palavra é inspirada, ó Deus. Rogamos que o Teu Espírito, ó Deus, que inspirou estas verdades, nos ilumine, Senhor, para entendermos o que elas aqui, ó Deus, representam para o Teu povo, o que a Tua palavra instrui, Senhor. Ilumina, ó Deus, para que também venhamos a compreendê-la para vivê-la, Senhor, para não andarmos errantes, principalmente, Senhor, seguindo aquilo que não é a verdade, aquilo que não promove a verdade, aquilo que nos distancia, Senhor, da Tua palavra. Fala-nos, Senhor, porque somente Tua voz poderosa pode nos convencer. Somente Tua palavra poderosa pode dar vida a quem está morto. Somente Tua palavra poderosa pode converter corações endurecidos. Somente a Tua palavra pode levar ao arrependimento.
Somente o Senhor pode operar, ó Deus, através da palavra. E que assim seja, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos. O capítulo 13, como nós já observamos, ele descreve o caminho sobremodo excelente, que é o amor. Por que um caminho sobremaneira excelente? Primeiro, pela sua necessidade. Ainda que eu fale línguas, profetize, me aproprie de todo conhecimento, opere milagres, doe todos os meus bens, tire minha própria vida, sem amor, nós observamos, não há nada de significante nelas, pois coisas boas, espetaculares, podem até ser vistas pelos homens como algo extraordinário ou como coisas extraordinárias. Mas Paulo deixa bem claro que ausentes de amor são desvalorizadas por Deus, porque não é por meio dos dons que evidenciamos nosso relacionamento com Ele, mas sim por uma praticidade amorosa. Logo, em segundo lugar, o amor ultrapassa a excelência pela natureza dele. Ele é paciente e bondoso, pois reflete o caráter do próprio Deus ao suportar os pecados, estendendo graça quando mereciam ira. Por isso, Paulo descreve: não há competição no coração de quem ama, muito menos vaidade, orgulho, comportamento inconveniente, a busca dos próprios interesses, não é facilmente conduzido à ira, não se ressente do mal, muito menos se alegra com a injustiça. Pelo contrário, sempre se coloca ao lado da verdade, portanto, o amor sofre, crê, espera e suporta. Hoje, estamos encerrando o argumento de Paulo, mostrando, em terceiro lugar, que o amor, ele é sobremodo excelente devido à sua permanência ou continuidade, enquanto os dons, diz Paulo, cessarão. Na perspectiva paulina, os dons beneficiam temporalmente, com dia e hora marcados para cessar, mas o amor nunca se extinguirá, pois ele é eterno. O grande problema do texto discute-se aqui o tempo que marcaria ou o tempo que marca ou marcou a cessação dos dons. Considero que este não é um assunto tão fácil de lidar, até porque nós temos uma predominante massa evangélica pentecostal. Mas eu gostaria de dizer que basicamente há três posições aqui sobre o assunto, nesse caso sobre a continuação dos dons. Prestem atenção. A primeira posição com relação a esse texto é conhecida como restauracionismo. O que é o restauracionismo? O restauracionista acredita que por falta de fé na igreja houve uma época em que os dons cessaram. Mas assim que a fé surgiu novamente, que a igreja foi avivada, logo esses dons passaram a ser vistos. A segunda, conhecida como continuismo, predominantemente pentecostal, acredita que não houve uma cessação, pois os dons sempre estavam em evidência, embora eles tenham que lutar bastante para provar isso durante a história, e como eles estavam sempre em evidência, eles estavam disponíveis para aqueles que buscavam. A terceira e última é a posição cessacionista. O que é o cessacionismo? É uma posição histórica e confessional, ou seja, ela é uma posição que foi adotada pelos pais da igreja, pelos reformadores e etc. Então, é uma posição histórica. Quando nós falamos confessional, é porque presbiterianos são cessacionistas, presbiterianos genuínos, é claro, bíblicos, eles são cessacionistas. E os cessacionistas pensam, a partir das Escrituras, que alguns dons eram revelacionais, no caso,
línguas, profecias, visões, sonhos, fé miraculosa. E quando eles cumpriram os seus propósitos e a Escritura foi completada, o cânon foi fechado, esses dons foram extintos, pois eles perderam o sentido. E é o que nós vamos ver hoje. Julgo ser esse ponto do texto importante, visto que predominantemente as igrejas evangélicas são pentecostais e nós temos o costume de trazer as experiências pentecostais para interpretar as Escrituras, quando deveríamos usar as Escrituras para interpretar toda e qualquer experiência. Não é a experiência que determina a verdade, mas é a verdade que determina a experiência. Então, devemos ter muito cuidado com isso. Sempre lembrando, que é o ponto de Paulo, que o amor é o caminho sobremaneira excelente, pois é o único que permanecerá. Portanto, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos começar na primeira parte do verso 8. Rapidamente, volte ao texto. Capítulo 13, verso 8, a primeira parte diz: o amor jamais acaba. A introdução do argumento final de Paulo, ele está concluindo a sua argumentação, que iniciou-se no capítulo 12, na parte B, no final, no caso, no último verso do capítulo 12. Ele agora vai encerrar o seu argumento, e essa é a introdução final, ou do seu argumento final, e ele afirma que o amor não acaba. O termo grego aqui usado, acabar, ele pode ser traduzido literalmente como cair ou falhar. Isto é, se você analisar pelo contexto da argumentação de Paulo, você vai ver que Paulo está fazendo o contraste entre o que continua e o que termina. Então, esse termo grego usado aqui está escrito ou usado para descrever o amor como aquilo que não cai, aquilo que não falha, ou seja, o amor é aquilo que permanece, que dura para sempre. Então, Paulo começa com uma afirmação teológica muito importante e um princípio fundamental. Por quê? João, quando escreve sua primeira epístola, ele chega a dizer no capítulo 4, verso 8, verso 16, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Não entenda com isso a partir dessa verdade expressa por João, não entenda a partir dessas verdades ou da verdade expressa por João que o amor é Deus, muito menos que Deus é somente amor. Deus é amor, a afirmação joanina, pois é de sua natureza amar, é próprio da sua essência, do seu ser o amor. Contudo, devemos entender que o amor não é aquilo que supera todos os seus atributos, mas adoça todos eles. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui, como nada em Deus desatualiza, envelhece, como o amor é a essência do seu ser, seu amor permanece para sempre. Por isso, Paulo falou anteriormente sobre a paciência e bondade, como apontando para Deus, como ele sendo o modelo infinito de amor. A partir então dessa afirmação, o amor nunca se acaba, o amor permanece, o amor dura para sempre, o amor não falha. Paulo então vai desenvolver o seu argumento, enfatizando algo muito importante, que é o aspecto passageiro dos dons espirituais. Veja a parte B do verso 8. Diz assim: havendo profecias, desaparecerão.
Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. O amor é permanente, Paulo afirma, mas não se pode dizer o mesmo das profecias, línguas e ciência. Eu quero rapidamente lembrar a natureza desses três dons. A profecia, ela correspondia ao ofício profético. Profetas, irmãos, prestem atenção, é muito importante que vocês entendam isso. Profetas recebiam a revelação da vontade de Deus. Os profetas eram levantados para receberem de Deus revelações e comunicar essas revelações ao povo. Quando você analisa no Antigo Testamento, os meios que Deus se revelava eram sonhos, visões, teofanias, voz audível e etc. Esse princípio ele permanece no Novo Testamento. O profeta no Novo Testamento também fazia parte de um processo revelatório. Se você for para o capítulo 14, logo em seguida, dê uma olhadinha no verso de número 30. Observe esse princípio revelatório no verso 30. Se, porém, vier uma revelação a alguém, então veja que no profetismo há um princípio revelatório. Seguindo esse princípio revelatório, Efésios capítulo de número 3, vá lá, dê uma olhadinha rapidinho. Efésios capítulo 3, verso de número 5. Diz o seguinte, Paulo chega a dizer, verso 5, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos de Deus ou dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Veja, apóstolos, profetas, passam por um processo de revelação. Paulo está falando sobre a vocação dos gentios, que ninguém sabia ou ninguém entendia a vocação gentílica. Então, Paulo diz, isso anteriormente estava oculto, mas agora foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado, ou seja, essa verdade oculta, ela fora comunicada aos seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito. Pedro também diz, 2 Pedro, dê uma olhadinha lá, rapidinho, 2 Pedro, capítulo de número 1, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso de número 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esses dois textos informam duas coisas a respeito do aspecto profético. Primeiro, os mistérios da nova aliança, eles foram revelados pelo Espírito aos apóstolos e profetas. Segundo, o profeta fala da parte de Deus, aquilo que é revelado não é algo proveniente do profeta, mas ele recebe a revelação e ele comunica a vontade de Deus revelada. Em resumo, os profetas eram homens separados por Deus que recebiam uma revelação, comunicando o conteúdo dessa revelação ao povo. Portanto, a profecia era a vontade de Deus revelada e proclamada. Línguas também eram
revelacionais, pois continham mistérios, ou seja, verdades divinas que estavam ocultas e que agora estavam sendo reveladas em outros idiomas. Então, elas compreendiam a vontade de Deus em outros idiomas. Você já conhece esse texto, Atos capítulo 2, 7 a 11, a experiência que aconteceu ali com o derramamento do Espírito Santo. Diz Lucas, registrando aquele evento, estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Veja que eles estavam lá quando receberam o Espírito Santo, e aqueles homens de várias regiões estavam ouvindo os seus idiomas sendo falados pelos galileus, e eles dizem: somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Esse mesmo princípio está presente em Corinto. 1 Corinto, vá no verso capítulo 14 e volte lá e aponte lá para o verso de número 12. 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do verso 12. Veja: assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, verso 12, procure progredir para a edificação da igreja. Olha o 13. Por isso, quem fala em línguas, ore, para que as possa interpretar. Então, observe, irmãos, duas coisas. Primeiro, a língua era um idioma desconhecido. Não era desconhecido por ser um idioma alienígena. Ele era desconhecido porque não era compreendido. Era um idioma estranho aos ouvidos daqueles que ouviam. Como era desconhecido, não era um idioma comum, carecia de interpretação. Por que carecia de interpretação? Porque quando se interpretava a língua, revelava o conteúdo que estava sendo comunicado naquele idioma. Ou seja, quando se traduzia a língua, se compreendia a vontade de Deus que estava sendo revelada por aquele idioma. Portanto, quem falava em línguas tinha um dom revelacional, ou seja, quando ele falava em idiomas, ele recebia uma revelação de Deus. Essa revelação tinha que ser interpretada para que as verdades que estavam sendo ditas em outro idioma fossem compreendidas ou fossem compreendidas pelo público que ali estava. Por último, a ciência, que algumas traduções preferem como conhecimento, que a palavra grega traz o mesmo sentido. O conhecimento ou ciência, ela está conectada tanto ao dom de profecia como o dom de línguas. Observe como esse dom ele foi destacado na epístola de Paulo. Eu vou citar aqui, vocês observem. 1 Coríntios 7, Paulo disse assim, verso 12: aos outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. Podemos ainda observar outro trecho, 7:25 da mesma carta. Com respeito às virgens, diz Paulo, não tenho um mandamento do Senhor,
mas dou minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Duas coisas, então, importantes aqui no texto. Primeiro, quando Paulo diz, digo eu, não o Senhor, o que ele está dizendo é que a opinião dele contrasta com a opinião do Senhor. Não é isso. Significa dizer que não houve, como nós explicamos aqui, um ensino direto do Senhor sobre o assunto. O Senhor não tratou sobre isso. Contudo, Paulo, como apóstolo, como profeta, tendo o dom do conhecimento, ele instrui a igreja, explica à igreja a respeito do assunto. Segundo, muita coisa não havia sido contemplada nos ensinos de Cristo. Nós estamos falando da epístola de Paulo aos Coríntios, os evangelhos ainda estavam em produção, outras cartas estavam em produção, então o conteúdo do Novo Testamento era fraquíssimo, pouquíssimo no período. Então, essas pessoas que tinham o dom da ciência, o dom do conhecimento, eram capazes de explicar a revelação do Espírito para instruir a igreja. Se a profecia, a língua, traziam revelação, o conhecimento descrevia alguém que recebia a porção do conhecimento divino para compreender a Escritura, a revelação de Deus e explicar ao povo. Podemos contextualizar dizendo que era um tipo de mestre, mas um mestre inspirado, porque ele recebia revelação do Espírito para interpretar e aplicar o ensino. 3 dons: línguas, profecias, ciência ou conhecimento. Mas Paulo diz que tudo isso ficará de lado. Ele diz, profecias desaparecerão, línguas cessarão, ciência passará. Interessante que o verbo grego usado por Paulo, que é traduzido como desaparecer, cessar e passar, significa algo que já é posto de lado. Quando ele diz cessa, desaparece, passa, ele está dizendo, eles irão ser postos de lado, colocados na lateral. E esse é um princípio muito importante. Imagine, irmãos, uma criança aprendendo a andar. Como é útil o andador? Depois que aprende, o andador ele perde sua utilidade, ele é colocado de lado, pois já cumpriu o seu propósito. Quando Paulo diz que eles cessarão, passarão, desaparecerão, implica dizer que eles foram postos para cumprir um propósito. Quando eles cumprissem um propósito, eles iriam ser colocados de lado, eles entrariam em inatividade, porque já cumpriram o seu propósito. Então, os dons revelatórios, eles foram postos para cumprir um propósito. Depois de cumpridos, eles são postos de lado, não são mais eficazes. Por quê? Essa é a questão. Por que eles são postos de lado? Paulo então diz o porquê dessa inoperância. Veja o verso 9 e o verso número 10. Veja o que diz. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, na sua versão pode ter assim, perfeito, que tem o sentido de completo. Então o que é incompleto, mais uma vez a expressão de Paulo, será aniquilado. Prestem atenção, irmãos, na argumentação aqui de Paulo. Esses 2 versos, 9 e 10, eles formam uma sentença, mas vamos nos deter rapidamente no verso de número 9. Preste atenção. Quando falamos sobre a natureza revelacional dos dons, objetivamos demonstrar
que eles traziam conhecimento a respeito da vontade de Deus para o povo. Então, línguas, profecia, ciência ou conhecimento eram dons que abraçavam ou traziam, descortinavam a vontade de Deus para o povo. E qual a importância disso? Lembrem-se, irmãos, lembrem-se que a igreja estava em formação doutrinária, nós estamos no Novo Testamento, e que os dons revelacionais eram responsáveis pela comunicação dessa vontade, uma vez que não havia os textos do Novo Testamento. Lembrem-se, nós estamos no período da Nova Aliança, e há muita coisa a respeito da Nova Aliança que precisa ser explicado. E os textos acessíveis eram os textos do Antigo Testamento. Entenda, então, o que Paulo está querendo dizer no verso número 9. Quando ele diz no verso de número 9, observem novamente, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta, o que ele está dizendo aqui é que cada profecia, cada língua, cada revelação compreende uma parte do todo. Cada língua, cada profecia, cada conhecimento representa uma parte do todo. Então, quando alguém profetizava, ele estava comunicando a verdade que Deus estava revelando. No entanto, aquela verdade é uma parte do todo, não toda a revelação. Então, cada profecia, cada língua, cada ciência ou conhecimento significam partes desse conhecimento que está sendo revelado. Por isso que Paulo diz, é incompleto, porque o que está se dizendo é partes. Então, Paulo está dizendo que, embora esses dons sejam revelacionais, eles estão comunicando partes. Nesse sentido, ele diz, a vontade de Deus está sendo proclamada em segmentos, indicando que a atividade de conhecer a vontade de Deus está ocorrendo de forma fragmentada. Por isso, cada profecia, língua, conhecimento traz uma parte, não o todo. E nesse sentido, Paulo está dizendo, é incompleta. Contudo, o ponto é o verso 10. Quando vier o perfeito, o que é em parte ou incompleto, percebe a argumentação de Paulo? O que é incompleto, quando vier aquilo que é completo, o que é incompleto será aniquilado. Aí a grande questão é, como entender a palavra grega que foi traduzida como incompleto ou perfeito? E aí é muita confusão, principalmente do lado do pentecostalismo. Porque muitos estudiosos interpretam, por exemplo, como sendo o perfeito à volta de Cristo. E é interessante porque muitos teólogos na história da igreja interpretaram esse termo como se referindo à volta de Cristo, certo? Contudo, é comprovadamente fato, na igreja histórica, os pais da igreja e os reformadores, eles não só defendiam a cessação dos dons, como eles diziam, relatavam que não tinham esses dons no período da reforma, nem no período pós-apostólico. Então, historicamente, quando alguém surgia falando em línguas ou profetizando, eles surgiam nos movimentos heréticos. Por exemplo, Calvino chega a falar nas Institutas, e quando ele vai tratar sobre os dons espirituais, falando do cessacionismo, ele vai atacar dois grupos que estavam trazendo um transtorno para a igreja. O primeiro deles era o papista, ou o papismo. Por quê? Porque os romanos entendem que a tradição tem o mesmo peso das escrituras. Então é possível que o sumo pontífice da ordem babilônica romana,
ele receba uma revelação e comunique essa revelação com autoridade de escritura. Então, por exemplo, quando o Papa ele demanda uma doutrina, essa doutrina, embora não seja amparada pela Escritura, ela tem a autoridade da Escritura, porque ele entende como sendo o sumo pontífice, e ele comunica a Escritura. Calvino ataca o papismo nessa questão. Mas existia um outro grupo, que eram os entusiastas, que eles diziam que recebiam revelações do Espírito, que tinham revelações, sonhos, visões, falavam em línguas e profetizavam. E Calvino e os reformadores atacavam esse grupo como afrontando e distorcendo a igreja com novas revelações supostamente do Espírito. Então Calvino, por exemplo, ele entendia que aqui pode-se entender que o perfeito se refira à volta de Cristo. No entanto, ele categoricamente, principalmente na exposição que ele fez de Hebreus 1, ele deixou claro que esses dons, eles cessaram. Mas os restauracionistas e continuistas, eles entendem que, se esse texto está falando da volta de Cristo, eles automaticamente se agarram com unhas e dentes para dizer, olha, se Paulo está apontando para um evento que significa a volta de Cristo, então eles dizem, está provado, os dons não cessaram, eles só irão cessar quando Cristo voltar. Irmãos, entre tantos argumentos que poderíamos usar contra esse entendimento, e eu creio e discordo plenamente de Calvino, eu vou me deter num ponto importantíssimo aqui. Primeiro, questões exegéticas. Paulo Brasil diz assim, uma vez, conversando com ele, ele disse, reverendo, todo teólogo tem seu quarto escuro, né? De vez em quando dá uma errada. Um bom teólogo às vezes erra. E não só eu, mas outros teólogos, né? Quem sou eu? Mas existe muita gente de peso que discorda do próprio Calvino, porque faltou ele analisar uma coisa muito importante, que é a estrutura do texto, a questão do próprio contexto, a questão dos termos que estão sendo usados, porque o próprio texto impossibilita pensar que ali se trata da vinda. Porque o tema do capítulo é o amor como dom permanente, e está contrastando com os dons temporários que foram valorizados pela igreja. Nesse caso, o argumento de Paulo ele tem que consistir em algo para seu tempo e não para algo escatológico, porque ele está tratando de uma questão pontual com os dons que estavam trazendo transtorno no tempo dele para a igreja. E o propósito qual é? Encerrar qualquer disputa com o argumento da permanência de algo que é completo no seu tempo. Então, Paulo está querendo encerrar essa briga dentro da igreja, mostrando que vai surgir algo completo, e aquilo que é incompleto, que eles estavam valorizando e brigando, iria cessar, iria acabar. Então, Paulo está tentando tratar disso. Além disso, o termo grego usado por Paulo, faltou essa análise de teologia bíblica, em nenhum lugar de suas epístolas, e isso não pode ser um fato desconsiderado, o termo que Paulo usou para perfeito, em nenhum lugar de nenhuma epístola, é um termo para referência à volta de Cristo, porque o termo grego comum usado por Paulo é parousia. Então, não é o teleiton. E Paulo não usa esse termo para a volta de Cristo. Então, pastor, que danado é isso? Precisamos, então, considerar o contexto para chegarmos a uma conclusão, certo? Aí vamos para o verso 11 e 12. Aí diz assim, veja se você não já vai matar a charada. No próprio texto, veja. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, pensava como menino,
quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Repara as analogias de Paulo. Se você for fazer uma análise, irmãos, como falei aqui, a literatura do Novo Testamento usa essa expressão do perfeito ou incompleto ou completo, aquilo que é completo, usa no sentido de maturidade. Paulo usou esse termo no próprio capítulo 2, dê uma olhadinha. No capítulo 2, verso número 6. Paulo usa esse termo aqui. 1 Coríntios capítulo 2, verso número 6. Veja que diz: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. É o mesmo termo usado por Paulo. Vá para o capítulo 14, verso número 20. Capítulo 14, verso 20. Veja, irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Esse mesmo termo aparece em Efésios 4:13, falar sobre maturidade. Filipenses 3:15, Colossenses 1:28 e Colossenses 4:12. Então, observe como a ilustração de Paulo segue essa linha de maturidade. Uma criança está limitada devido ao seu entendimento ser limitado, fragmentado. Quando pequeno, nossas crianças têm um conhecimento fragmentado. Elas vão crescendo, elas vão adquirindo conhecimento, e quando elas se tornam adultas, as confusões comuns da infância dão lugar à razão desenvolvida e amadurecida. E o que é que acontece naturalmente? Se despreza os tempos de infantilidade. Então, quando alguém chega à fase adulta, ela pega os brinquedos da infância e elas doam, vendem, jogam fora, porque aqueles brinquedos já não são úteis, porque agora ele é adulto. Óbvio que, como você percebe, aquilo que cessa, Paulo está comparando aquilo que cessa com a fase infantil. Os dons que cessam, Paulo está querendo ilustrar com a fase infantil, enquanto aquilo que é perfeito, com a fase madura. Então, os dons implicam a parte infantil. O que vem completo significa a fase adulta. A outra analogia é uma pessoa que se contempla no espelho. Importante entender que os espelhos de Corinto não eram de vidro como os nossos, como os modernos. Eram de metais e pedras polidas. Por isso, ainda que tivessem acesso aos melhores, porque a cidade de Corinto era a cidade conhecida também como cidade dos espelhos, ainda que eles tivessem acesso, como eram metais, pedras, o máximo que eles viam era um reflexo obscuro. A palavra grega usada aqui por Paulo é a mesma para enigma, obscuro, escuro, é a mesma que enigma, isto é algo que é distorcido, é algo que é incompleto, é algo que é imperfeito. Por mais que eles se vissem no espelho, eles não viam um todo, eles viam uma imagem manchada. E aí ele diz, logo veremos face a face. Veja, o espelho é a parte infantil, que significa aquilo que passa. O espelho é a parte infantil, que significa aquilo que passa. A parte madura vem aquilo que é completo, e ver face a face representa aquilo que é completo. O grande problema é que muita gente pensa
e interpreta face a face também com uma ideia escatológica, porque essa expressão ela foi usada no Antigo Testamento muitas vezes para se referir à revelação de Deus ao homem. E aí muita gente diz, olha aí, ver face a face, significa que é quando nós chegarmos na eternidade e vamos ver Deus face a face. E isso coloca esse texto em comparação ao Antigo Testamento para concluir que se trata da volta de Cristo. Mas a expressão ela só pode ser compreendida corretamente se nós analisarmos o texto. Porque veja que ele diz, o meu conhecimento ele é incompleto, depois conhecerei também como sou conhecido. Vamos montar aqui. Aqui estamos diante de um paralelismo. Vou ler aqui para vocês, veja como fica bem perfeito. Agora vemos por espelho, então veremos face a face. Olha o paralelo. Agora conhecemos em parte, então conhecerei como sou conhecido. Irmãos, parecem questões muito técnicas, mas é importante entendermos o seguinte: a ideia reinante nesse paralelismo é que eu conhecerei tão perfeitamente como sou conhecido. O verso está lidando com modos de revelação. Não há no contexto que venha sugerir uma construção literal da expressão face a face para ser equiparada com as teofanias do Antigo Testamento. Então, a partir dessa compreensão, o texto pode deduzir diretamente das palavras do apóstolo que a expressão face a face colocada no texto está posta para fazer oposição ao espelho em enigma. Essa interpretação, ela é coesa, ela é correta, mostrando como o conhecimento, como é um produto da profecia, o conhecimento, ele é limitado. Assim, o que Paulo está dizendo é que os aspectos enigmáticos do conhecimento, que era em parte e com dificuldade de se ver o todo, correspondia ainda ao modo precário pelo qual a Igreja Apostólica tinha os princípios do conhecimento da nova aliança. Traduzindo, o que Paulo está dizendo é, os dons que foram dados, eles devem cessar, porque eles representam partes da revelação, e isso significa um tempo ainda de imaturidade da igreja, um tempo ainda infantil, mas essa igreja, no decorrer da revelação, ela vai crescendo, quando ela vai chegando na fase adulta, ou seja, quando a revelação estiver completa, ela não necessita mais dos dons revelacionais. Por quê? Porque o que profetizava-se em parte, agora eu tenho o todo. Eu não preciso mais daquilo que é em parte, porque agora foi me dado um todo. Então não preciso recorrer àquilo que era dado fragmentado, porque eu já tenho o todo. E aí, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que havia muita coisa na nova aliança que estava sendo dada por meio desses dons. E iria chegar o tempo que nós não precisaríamos mais dessas questões fragmentadas, porque Deus iria nos dar aquilo que é completo. Ou seja, a tese fundamental aqui é que a revelação seria completa. A revelação seria completada. Haveria uma revelação única. E por isso, cria-se a consciência de um cânon do Novo Testamento, ou seja, cada profecia, cada língua, compreendiam partes. Quando elas fossem juntadas, teríamos o todo, teríamos as Escrituras. Logo, nós não precisaríamos dos métodos revelacionais que nos davam partes, porque agora temos o todo. E isso implica em crescimento da igreja. A igreja estaria adulta, chegaria à fase adulta com a revelação completa.
porque tudo agora foi esclarecido. Traduzindo, irmãos, o amor jamais acaba, mas os dons revelacionais cessarão, pois são temporais e incompletos, é o que Paulo está dizendo. E isso acontecerá quando a revelação for completada, quando as Escrituras estiver completa, quando o cânon do Novo Testamento estiver pleno, com toda a revelação de Deus na nova aliança. É assim, ele encerra no verso número 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Observe que o próprio texto não dá margens para pensar que é a volta de Cristo. Veja, a ênfase aqui é dada no amor diário, mas observe que Paulo usa aqui a tríade da vida diária da igreja apostólica. Ele já fez isso em 1 Tessalonicenses 1:3, a fé, a esperança, o amor. Veja, por que isso não fala da eternidade? A pergunta é, quem precisa de fé da eternidade? Quem vai precisar de fé? Quem vai precisar de esperança? Ninguém. Por quê? Porque os olhos irão engolir a fé e a esperança. Os nossos olhos verão, não precisam mais ter fé. Porque o que é fé? É você ter convicções de coisas que você não vê. Então eu preciso de fé no céu? Não, porque eu estou vendo. O que é esperança? É aguardar a promessa. Eu não precisarei de esperança nos céus, porque eu já estou diante da consumação. Então, essas realidades estão no tempo presente de Paulo, não apontando para o futuro. Então, com isso, o apóstolo Paulo não está dando um vislumbre do amor na eternidade para que os irmãos vivessem essa perspectiva. Mas Paulo está dizendo a fé, a esperança, o amor, e ordena aos irmãos a que buscassem o amor, porque ele é maior do que os dons espirituais. Paulo, então, está enfatizando a tríade cristã, como os reformadores chamavam de modus vivendi, ou modo de viver, que os coríntios deveriam apresentar. Ou seja, a vida vivida na fé é voltada para Deus, uma confiança no perdão, isto é, nas misericórdias de Deus. Também tem esperança, por isso vivem na expectativa de uma vida futura, onde estarão com Deus para sempre. E enquanto vivem em fé e esperança, regam a fé e a esperança com amor. Num relacionamento comunitário, em amor uns pelos outros. E isso deve acontecer porque o amor é justamente o maior, porque ele é eterno. No céu, não precisaremos de fé e esperança, mas viveremos eternamente no amor. Foi duro, hein? Agora, o que é que a gente pode trazer? Rapidinho. Fiquei pensando, Senhor, tanta coisa aqui, né? Eu só peguei 3. A gente deve considerar 3 coisas aqui importantes, irmãos. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Primeiro, nós estamos encerrando o capítulo 13, e é uma peia enorme de Paulo. Porque a gente está vendo que a gente está tendo uma igreja problemática, igreja com todos os dons, que pensava ser espiritual, a ideia de que a espiritualidade deles eram comprovadas pelos dons, e Paulo está denunciando, falta uma questão básica, fundamental e excelente, sobremodo excelente, que é o amor. Lembrando que, por exemplo, lá quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que o amor é fruto do Espírito. Então, ali, né, percebe-se que a igreja, no caso da igreja, a igreja estava tendo deficiência e revelando obras da carne, embora compreendendo todos os dons. João Calvino diz que uma excelência como esta
que jamais falha, é certamente digna de ser obtida com muito esforço. Então, irmãos, o que devemos fazer diante de uma orientação e exortação como essa? Nós devemos, primeiro, dispor as nossas mentes para conhecer o amor de Deus e nos envolver com todas as forças em torná-lo conhecido. Isto é, em primeiro lugar, devemos nos aproximar de Deus, que é a fonte do amor, o mais perto que nós pudermos, buscando saciar nossa alma nessa fonte limpa, perfeita e inesgotável de amor. Mas, em segundo lugar, se sacia ao ponto de transbordá-la em você. Porque sem essa fonte, dificilmente podemos ser vistos como cristãos. E essa é a nossa grande tarefa. Irmãos, eu creio que um texto como esse, de Coríntios 13, nós somos desafiados. Se você não se sentiu, eu estou sendo até hoje, até agora, a refletir sobre muitos pontos. Muitos pontos. Porque muitas vezes nós estamos desejosos de obter muitas virtudes. Muitas vezes nós oramos buscando qualificações, buscando dons, buscando inúmeras coisas que aparentemente nos colocam em estandarte na igreja, mas muitas vezes nós nos esquecemos de pedir que Deus nos preencha, nos encha, derrame o seu amor, para que esse amor derramado em nós seja derramado nos outros. Por isso, irmãos, exorto dizendo, é mais fácil lutar, pesquisar, crescer, suar, se desgastar para ser o melhor professor de escola dominical do que dar a outra face. É muito mais fácil fazer cursos, é muito mais fácil buscar qualificações, é muito mais fácil fazer grandes leituras para que eu me torne o melhor professor dominical do que quando o meu irmão me ofende, eu dar a outra face. É mais gratificante, por exemplo, almejar o presbiterato, estar aqui em cima vestido de terno, distribuir a Santa Ceia, ter decisões fundamentais, sérias, na reunião do conselho. É muito mais fácil, muito mais agradável do que dedicar-se plenamente em amor pelo outro. É mais gratificante almejar o presbiterato do que sacrificar-se em amor pelo outro. É muito mais fácil ser um diácono, ter uma posição na igreja, ter um cargo na igreja, fazer tantas coisas para aparecer, para que os outros vejam. Mas é muito mais fácil ser diácono do que socorrer os outros, do que assistir os outros, do que ampará-los na sua necessidade. É lógico que é muito mais fácil ser diácono. É muito mais fácil, irmãos, estar em evidência na igreja. É muito mais fácil procurar aquilo que é espetacular. É muito mais fácil estar aqui na frente, entre aspas. É muito mais fácil querer pregar do que cumprir Mateus 18. É muito mais fácil aparecer para toda a igreja do que dizer, se teu irmão pecou contra ti, vá até ele. Não é muito mais fácil estar aqui servindo de espetáculo quando meu irmão não pode contar comigo? Claro, irmãos, por que essas coisas são fáceis? Porque elas, humanamente falando, nos tornam apreciadas pelos outros. Contudo, o que Paulo está mostrando é, o cara estava lá na igreja de Corinto profetizando, o cara estava lá na igreja de Corinto falando em línguas. Que homem espiritual, que mulher espiritual, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Olhe para que homem santo. Imagina aqueles crentes de Corinto andando com o queixo erguido, olhando para os outros, como Paulo diz, você é menos espiritual do que eu.
Você é nada diante de mim, eu falo em línguas, eu profetizo, eu tenho revelação do céu, chega quentinha do céu a revelação, e eu estou entregando, não toque em mim, não toque no ungido, que eu sou do Senhor, eu sou profeta. Paulo está dizendo, diante de Deus você não é nada, diante de Deus você não é nada, e essa é a grande questão, nós estamos preocupados em saber como os homens estão nos vendo, como eles estão nos admirando, como nós estamos sendo reconhecidos e não nos preocupamos com relação ao amor, como Deus está nos enxergando. Percebe? A grande questão é, o que Deus enxerga? E aí o princípio do amor é isso. Então, a nossa preocupação deve ser assim. Porque o que é que Paulo está dizendo para a igreja? Vai passar isso. Vai passar. Quando os dons cessarem, o que vocês vão ter? Acabou o espetáculo, não é não? Imagina a frustração da igreja. Ei, você está dizendo aí, ó, que profetiza, que fala em línguas, que é espiritual. Deixa eu dizer uma coisa, vai cessar, porque a revelação vai completar. Vão desaparecer, vai ficar o quê? O que é que vai chamar a atenção? O que é que vai chamar a atenção? Então, irmãos, nada aqui neste mundo tem valor se não for adocicado pelo amor. Nada aqui neste mundo, nenhum tipo de serviço. Você pode ser o mais trabalhador desta igreja. Você pode ser o mais operante. Você pode ser aquele que vive o tempo todo no palanque, todo mundo gosta de você porque você faz o melhor serviço, com qualidade, e todo mundo reconhece isso. Mas Paulo está dizendo, sem amor não vale de nada, Deus vê como nada. Porque falta o principal. Deus não é Deus de espetáculos. Então, se você não ama, eu tenho que lhe dizer, você pode ser ou fazer aquilo que há de melhor, mas os céus não tomam conhecimento. Os céus não tomam conhecimento. Portanto, na mesma intensidade que buscamos virtudes, veja, Paulo não está condenando, irmãos, que oremos ao Senhor, que busquemos qualificações, sabedoria e etc. Mas o que Paulo está dizendo é, o que importa nisso tudo é se esse tudo está banhado pela maior de todas as virtudes. É o amor. É o amor. Pois sem o amor, estamos distantes de imitar o dono das virtudes. Estamos distantes. Segundo lugar, diante do que ouvimos, irmãos, observamos a transitoriedade dos dons. Eu não tenho dúvida disso. Volto a dizer, não sou nenhum frustrado com o movimento pentecostal. Eu fui pentecostal, recebi muitas profecias, vivi muito nesse ambiente, vi de tudo. Não sou digno nem de dizer aqui o que eu vi de coisas bizarras, como, por exemplo, um rapaz estava na igreja orando, disse assim, Senhor, ninguém se lembrou do meu aniversário? Lá atrás na igreja. Ninguém, Senhor. É 23 de outubro. Ninguém lembrou do meu aniversário, Senhor. E disse quando começou o culto, o profeta foi lá e disse, jovem, ninguém lembrou do teu aniversário, mas eu lembrei e eu te digo, parabéns para você. Isso e tantas histórias que eu poderia contar para vocês aqui, né? E aí, irmãos,
Mas tem muita gente por aí dizendo que tem revelação. Eu queria que você entendesse uma coisa hoje. Vamos continuar. 14 não vai terminar não, vai continuar esse assunto ainda. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Processo revelatório é processo inspirativo. Se é Deus que está revelando, aquele indivíduo está sendo inspirado. Como ele está sendo inspirado, o conteúdo do que ele fala é escritura. Então veja, se eu acredito que isso continua hoje, eu tenho que admitir que existe ainda, todos os dias nessas igrejas pentecostais e neopentecostais, escritura sendo dada. O que foi que nós ouvimos aqui? Que a profecia, a língua, representava parte da revelação. Então, se Deus está dizendo, se alguém ousa dizer, eu, Deus, vos digo, eu, Deus, vos falo, significa dizer que ele está falando com a autoridade de Deus e aquilo que ele diz tem o peso das Escrituras. Então, isso significa que a Escritura não é suficiente, porque nós temos todos os dias novas revelações sendo dadas. Revelação implica nisso, é a vontade de Deus comunicada. A diferença é que ela só está verbalizada, mas se ela for escrita, tem o mesmo peso das Escrituras. Então, irmãos, nós não podemos pensar que isso é bíblico. Por isso que na história da igreja, os pais da igreja, os reformadores, bateram com força contra todos os movimentos que surgiram, dizendo que tinham revelações do Espírito, porque revelação do Espírito implica em Escritura. E aí, irmãos, creio que devemos encarar o fato de que a Bíblia, ela julga a experiência, não o contrário. Não é a experiência que determina a verdade, é a verdade que julga a experiência. Então, irmãos, isso é muito importante. Lembrando, deixa eu dizer, todas, preste atenção aqui, todas as confissões reformadas, todas, Westminster, Belga, Heidelberg, Dort e tantas outras, são cessacionistas. Primeiro ponto, a nossa igreja adota a confissão de fé, e ela é cessacionista, por isso que na primeira sessão do capítulo 1 diz, os antigos modos de Deus se revelar cessaram. Os antigos modos de Deus se revelar cessaram. Por isso que é muito estranho um protestante histórico, um reformado calvinista, está indo atrás de profecia e de língua. Um pastor, amigo meu, denunciou um presbítero da igreja porque o presbítero acreditava no dom de línguas e profecia. Ele foi denunciado e o presbítero foi disciplinado. Por quê? Porque isso é contrário à nossa doutrina. Porque é contrário às Escrituras. Porque é contrário às Escrituras. Porque ou eu acredito que isso aqui é suficiente, daí onde vem sola Escritura, somente a Escritura, ou eu tenho que defender que a revelação ainda continua. Por isso que alguém, se chegar para mim e disser, como já disseram, eu vi anjo, eu sonhei, eu falei isso, eu profetizei isso, eu tive visão disso, eu fui inspirado disso, eu não acredito. Ou eu fico com a Escritura, ou eu fico com essas revelações.
Alguém pode dizer, não, pastor, mas essa revelação, ela está amparada nas Escrituras, então eu não preciso dela, porque eu já tenho as Escrituras. Mas quais são as profecias de hoje? Tu vai casar, meu servo. Tu vai ter um emprego, meu servo. Eu te digo, aquele trabalho assim, assim, assim. Irmãos, eu vi um caso que uma pessoa acabou o casamento para casar com outra por causa de profecia. E veja, irmãos, independente disso, Paulo está dizendo sola escritura. Mas hoje basta dizer que é Deus. Deus vai curar hoje. O culto da cura. A carreata da cura, o show da cura. Vai todo mundo. O culto é fogo. Vai todo mundo. As Escrituras devem julgar tudo. Uma avaliação bíblica. Não precisamos cair e dizer, basta que é Deus, e essa frase mística, mágica, ela resolve o problema. Eu fico com a Escritura. Prefiro a Escritura. Interessante, irmãos, vou contar para vocês uma experiência. Quando eu estava lendo esse assunto ainda pentecostal, eu fui escalado para pregar numa igreja considerada uma das igrejas mais que tinha fogo em Olinda. Mais do que tinha fogo. E o pior, o nome do lugar era Argentina. Era Argentina, fogo. E por que diziam fogo? Porque lá onde estavam concentrados os maiores profetas. Os maiores profetas da região. E aí, eu fui pregar no lugar. Eu fui escalado pelo pastor presidente para pregar e um rapaz dirigir. E aí, no dia que eu fui pregar, o cara levou um amigo. E ele disse, eu posso botar o diácono que eu trouxe para pregar? Eu disse, pode. E eu já em crise, porque eu já estava lendo tudo isso aqui. Pode. E aí ele chamou o cara para pregar e disse, se Deus usar ele, vai até às 9, não vai, meu chefe? Eu digo, vai. Deus usando, quem sou eu para impedir, né? Meus irmãos, foi uma bagunça. Não, porque Deus me tirou do chão, me levitou um palmo do chão, e era gente caindo no chão, gente embolando. E uma mulher se levantou e disse, quero te dizer, homem, vou eu, Deus, passar a tua mulher no liquidificador. E era uma bagunça, gritando, uma gritaria. E eu ali dentro de mim, eu digo, Senhor. E chegou 9 horas, 9h10, e o cara tome fogo. 9h15 terminou, só deu amém e fui embora. No meio do caminho eu disse, Senhor, eu estou em crise diante deste assunto. Se o Senhor quer que eu volte a essa igreja para pregar a verdade, eu quero ser escalado na próxima escala para essa igreja, e eu quero ser escalado sozinho, eu não quero ninguém dirigindo não. Mas rapaz, quando eu pego a escala do Tempo Central, está eu sozinho. Eu digo, agora a casa cai. Eu fui. Vamos lá, eu já reformado, né, mas ainda culto, tal, canta. Quando deu 8 horas, que geralmente nessa igreja pentecostal é 8 horas, para ler as escrituras, começa o povo a cantar, canta o pastor, canta o coral, canta o conjunto, canta as igrejas, canta os passarinhos, canta tudo. Aí 10 minutos no final fica para a palavra. 8 horas eu li as escrituras, terminei a leitura, orei, pedi para um grupo cantar, tiramos as ofertas. Eu me lembro que eu cheguei no púlpito dizendo assim, pronto, quem cantou, cantou, quem não cantou, não canta mais. Agora a exposição. Quando comecei a pregar, aí começou. Ih, está lá para trás. Não sei o quê. Que eu, Deus. Aí teve um que se levantou. Eu, Deus, eu disse, cala a boca. Cale a boca. Aí outro se levantou. Eu, Deus, estou falando. Eu digo, tá não. Ou está falando aqui, ou está falando aí. Então cale sua boca. Os profetas se calaram. Não teve mais bagunça. Porque Deus temeu a mim. Percebe, irmãos? É uma mente orientada pelas Escrituras.
Não é a experiência que julga a Escritura. Ou Deus fala aqui, ou fala aí. E aí, irmãos, não tem mais profecias em línguas hoje. Não tem, porque não tem mais revelação. Essa é a posição da história da igreja. E aí quando alguém diz assim, caminhando para um final, porque aqueles homens não tiveram fé. Irmãos, nós estamos falando de uma era de ouro. Nós estamos falando dos pais da igreja. Nós estamos falando de homens que morreram pelo Evangelho. Nós estamos falando dos reformadores, homens que foram torturados e mortos em nome do Evangelho. Esses homens não tinham fé. Esses homens não eram fervorosos. Nunca vai existir como tais. Nunca. Quando eu leio os puritanos, eu sinto uma inveja santa. Uns homens santos, piedosos, e uns místicos descem dizendo, aqueles homens não tinham fé. Boa parte da literatura brasileira é produzida pelos puritanos, e o homem dizendo, não, os homens não tinham fé, vai catar coquinho. Eu não posso, irmãos, principalmente por um ponto. Os espirituais de hoje são os mais ignorantes na verdade, percebe? Não percebe isso? Perceba? Os que são espirituais são os mais ignorantes, não sabem de nada das Escrituras. São anões bíblicos. Você não aguenta conversar 10 minutos com ele, porque eles não conseguem ter raciocínio lógico. Você faz uma pergunta, eles não conseguem responder, porque não conseguem ter raciocínio lógico. Só sabem gritar e cuspir fogo. Mas veja o que Jesus disse, que o Espírito vai levar a verdade, vai conduzir os discípulos à verdade. Isso é um contraste. Tão espirituais e desconhecedores das Escrituras. Não é interessante isso? É fato, irmãos, há raras exceções, é claro. Mas 90%. Já contei a história para vocês de um... Eu já tive muitas histórias. Poderia passar o dia aqui, entrar pela tarde e à noite e faltar lá jardim. Mas eu me lembro que uma vez, numa dessas experiências, uma pessoa, não vou dizer minha sogra por uma questão de ética, chegou e viu que eu estava fazendo uma crítica, o movimento disse, Deus vai te usar no pulo. Porque Deus, diz lá o Salmo, vai saltar como cedro no Líbano. E eu perguntei, o que é o cedro? Não sei. Mas como é que você usa o Salmo, dizendo que Deus vai me usar no pulo, para eu estar pulando aqui espiritualmente, usando o Salmo para dizer que, como assim como o Senhor faz saltar o cedro, Ele vai fazer eu saltar. Você não sabe nem o que é cedro. Você sabe o que é uma literatura poética? Não. Como é que você cita a molecha de um salmo para justificar uma heresia? E você não sabe nem o que é uma literatura poética. É mais ou menos isso, irmãos. É mais ou menos isso. Então, cuidado, irmãos, porque o que tem de gente por aí, dizendo que, irmãos, vocês veem rios, não veem? Pronto. Se vocês veem e seguem crentes, de vez em quando você vai receber um rios. Olha, Deus manda te dizer, faz o Pix, que eu entrego a profecia todinha. Não é assim? Cuidado, irmãos. E aí vem o último ponto. Isso aqui, ó, é suficiente. Gostaria muito de fazer uma análise do Efésios 4. Mas uma das coisas que Paulo deixou claro ali para a igreja de Éfeso é que a igreja, o aspecto da maturidade viria pela Escritura. Deus deu à igreja
ministério da palavra para que a igreja amadurecesse. Veja, a igreja, ela não amadurece pelas experiências. Por mais que tenhamos, irmãos, a Escritura não nega que Deus pode soberanamente encher nosso coração de graça, nos fortalecer, termos uma intimidade com Ele. A Escritura não nega isso. Mas o que a Escritura sempre enfatiza é que estas coisas são promovidas por meio do ministério da palavra. É a palavra que faz o crente ser maduro. Paulo chega a dizer que é a palavra pregada, ensinada, que faz com que a gente não ande mais como menino, seguindo todo o vento de doutrina. É a palavra que liga a nossa comunhão. Não existe comunhão sem evangelho. O que nos une é a palavra, o que nos alimenta é a palavra, o centro da igreja é a palavra. E Paulo diz, isso foi uma bênção de Deus para a igreja. A igreja, ela só será madura, permanecerá viva por meio da palavra, unicamente a palavra. Unicamente a palavra. Uma igreja madura é uma igreja cheia da palavra. Quer um exemplo? Olhem para mim. Quer um exemplo? Estão prestando atenção em mim? Olhem para vocês. Olhem para trás. E olhem para vocês. Fato ou não? Conversando com uma pessoa, não daqui da igreja. E ele confessou, faz parte de uma igreja evangélica aí. E ele disse, pastor, eu estou na igreja, mas eu estou me sentindo como um morto. Eu já sabia o que era. E eu disse, por quê? Não tem pregação. E eu disse, você vai ter que decidir. Pelo sepultamento ou buscar vida através da pregação. E ele disse, eu não convidei em nenhum momento ele para vir para o Parque Dourado, mas deixei ele ciente. Porque tirou-se a palavra, matou a igreja. A igreja é infantil, imatura, confusa, que segue tudo que dizem que acontece em nome de Deus. Finalizando, irmãos, como é que está o seu relacionamento com a palavra? Seu amor pelas Escrituras, ela é a única coisa que beneficia plenamente a sua alma. Salmo 119, um capítulo ou um salmo inteiro para falar dos benefícios das Escrituras para a alma. Por que muita gente hoje não sabe orar? Porque não conhece as Escrituras. Por que muita gente não sabe pregar o Evangelho às outras pessoas?
Porque não conhecem as Escrituras. Porque tudo que sai no YouTube, na televisão, nas visitas que fazem às outras igrejas, são absorvidas com naturalidade. Porque não conhecem as Escrituras. Quantas igrejas não estão mortas, mesmo tendo tantas revelações? Mas estão mortas porque abandonaram aquilo que dá vida. E é a Escritura que nos ensina a amar como se deve amar. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Amém. Bendito Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Que o teu sustento esteja sobre nós, segundo as tuas misericórdias. Firma, ó Deus, nossos corações na tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. E o pastor Arlindo agora para ele conduzir esse momento de sacramento.